Certo dia, você tá em uma biblioteca pública e do nada, de canto de olho, você vê algo que desperta todos os seus neurônios mortos. Um famoso? Um animal silvestre? O Homem-Aranha? Não, é melhor. Uma garota com roupa de coelhinha sexy. Parece idiota, mas é pra ser mesmo. Se você não sabe do que eu tô falando sobre Seishun Butyaru wa Bunny Girl Senpai no Yumi Ominai, ou popularmente conhecido como Bunny Girl Senpai no Ocidente. Escrito por Hajime Kamoshida, autor que também escreveu Sakura Sou no Pet Nakanojo, outra obra que já foi adaptada para anime pela JC Staff. Bunny Girl Senpai é uma série de light novels que começou a ser publicada em 2014, e ganhou anime agora em 2018. A história acompanha Sakuta Azuzagawa, um jovem do segundo ano do ensino médio, que não tem nada de especial. Mesmo não tendo nada de especial, ele difere bastante do padrão que nós temos de protagonista. Geralmente mais bobões, envergonhados, ingênuos. Ele já é mais pé na porta. Ele não tem muitos amigos. Como dito por ele mesmo, ele tem até 2 e isso é mais do que o suficiente. 2 já dá pra levar pro resto da vida. E isso leva ele a ser, digamos, sem filtro com os outros. Finalmente te achei. Olha, vou ser direto. Não anda mais com o meu namorado. Se ele ficar andando com o excluído da sala, a reputação dele vai pro beleléu. Seguindo essa lógica, sua popularidade tá despencando nesse momento. Tá querendo comprar briga? Você que vem vender briga. O que foi? Isso é TPM? Hã? Vai se fuder, porra! Esse otaku esquisito. Se você não liga de ser isolado, não se esforce pra que gostem de você. Seus 2 amigos são Yuma Kunimi, que não tem tanta relevância pra trama, e Ryu Futaba, uma aspirante a cientista que ajuda o Sakuta com dúvidas. Mas tá, tô explicando demais sobre os personagens já. Vamos pro enredo. A história começa com Sakuta em uma biblioteca, quando de repente, uma jovem passa do seu lado usando uma roupa sexy de coelhinha. Isso, por diversos motivos, intriga o Sakuta, que reconhece ela na hora. Mai Sakurajima, sua senpai na escola, ou veterana nos termos ocidentais, e também famosa modelo e atriz de televisão. Isso traz uma série de dúvidas para o Sakuta. O que Sakurajima tá fazendo aqui vestida de coelhinha e pior, por que ninguém presta atenção nisso? Enfim, o assunto morre com Sakurajima mandando ele esquecer o que viu. Convenhamos que Sakuta não esquece. Mas Sakuta fica pensativo com isso. Não só a imagem dela não sai da sua cabeça, como uma série de dúvidas surgem. Por que ela sempre tá sozinha na escola? Ou por que ela só começou a frequentar a escola no meio do ano? Mais tarde, na estação de trem, Sakuta reencontra Sakurajima e vê um casal inconveniente tirando fotos dela escondida. E como uma pessoa mais inconveniente ainda, ele entra na frente e, claro, fala sem filtro nenhum o que pensa. Quem é você? Um ser humano. E quem é você? Um fotógrafo indiscreto? Acaba que eles embarcam dentro do trem juntos e conversam sobre seus problemas. Sakurajima pergunta sobre alguns rumores dele que circulam na escola, sobre um incidente que gerou hospitalizações, que seria o motivo de todos tratarem ele com diferença. Sakuta responde com uma analogia que revela muito da sua personalidade. Ele diz que boatos são como o ar, que é inútil lutar contra a brisa, pois não se pode mudar a direção do vento. Essa visão pragmática do Sakuta fala muito sobre aceitar o que não se pode mudar, facilitando a compreensão. Explicando de maneira mais simples, significa que ele prefere não gastar energia combatendo algo que ele sabe que não tem como ganhar, que é a ignorância e a percepção alheia sobre um ocorrido. É muito interessante nesse primeiro arco a maneira que é desenvolvido um efeito manada. Por esse boato ter se espalhado num ambiente social como a escola, todo mundo passa a aceitar como verdade, por mais tosca que seja a história. Se todo mundo tá falando, tá, deve ser verdade. O que fica evidente ser um efeito manada quando o Sakuta pergunta se ela acredita nos boatos e ela fala: é loucura, é óbvio que isso não aconteceu. Que é a visão de alguém que tá afastada dos grupos, que só começou a frequentar um ambiente no meio do ano letivo, e que também a explicação dela está sempre sozinha. Quando você entra em um ambiente onde os grupos já estão estabelecidos, é muito mais difícil se enturmar. Saindo dos problemas do Sakuta, nos é explicado o motivo do ocorrido na biblioteca, e aí nos é introduzido o principal problema da história. Sakurajima tá ficando invisível pras pessoas. Tá, mas como assim invisível? Completamente invisível. Cada vez mais e mais pessoas começaram a ignorar completamente sua existência. Ela vai comprar sonho numa padaria? É ignorada. A situação é tão crítica que nem sequer fazer compras ela consegue. Essa estranha condição da Mai é posteriormente explicada por Sakuta como sendo, na verdade, um sintoma da misteriosa síndrome da adolescência. Mas esse fenômeno psicológico é o ponto central da obra, que se manifesta de formas estranhas e sobrenaturais em adolescentes, geralmente ligados a problemas emocionais ou conflitos internos e externos. No caso da Mai, a síndrome se manifesta como uma invisibilidade gradual, onde as pessoas simplesmente estão aos poucos parando de notá-la, como se ela não existisse. Papo vai, papo vem. Descobrimos que a raiz do problema da Mai tá na sua relação com a fama e a indústria do cinema. Desde muito nova, Mai foi lançada aos holofotes pela sua mãe, que também era sua empresária. A constante exposição, a pressão para ser perfeita e a falta de uma vida normal para uma criança levaram ela a um esgotamento. Seu desejo mais profundo era simplesmente desaparecer, ter uma vida comum,
longe dos holofotes. Principalmente depois de um ocorrido em um dos contratos. Que ocorrido é esse? Ela, aos seus 15 anos, sendo obrigada a posar de roupa de banho pela sua mãe. Sendo que uma das exigências dela era não fazer isso. E como a síndrome da adolescência parece ser uma manifestação de desejos ou traumas profundos, o corpo e a mente de Mai estavam literalmente atendendo esse desejo. O caso da Sakurajima, embora seja ficcional, exemplifica muito bem a realidade da indústria do entretenimento, especialmente quando se trata da exposição de menores. O desejo dela de desaparecer não é só uma birra de adolescente, é um manifesto de alguém esgotado por um sistema que, muitas vezes, prioriza o lucro e a imagem em detrimento do bem-estar psicológico e da infância. Pensa bem, Sakurajima aos 15 anos foi forçada a posar de roupa de banho, algo que ela expressamente não queria fazer. Menores, por não terem maturidade ou poder de negociação de adultos, ficam à mercê das decisões de seus pais ou de empresários. Contratos são assinados sem seu consentimento real e suas vontades são ignoradas em nome de oportunidades ou obrigações contratuais. Isso não só tira a infância, mas também é algo que pode gerar trauma. Como que desencadeou a síndrome da adolescência? A indústria da televisão e do cinema tem um histórico complexo nesse sentido. Por um lado, oferece plataformas para o desenvolvimento de talentos e a realização de sonhos. Por outro, é um ambiente competitivo e muitas vezes predatório. A busca incessante por visibilidade, a pressão por resultados e a objetificação da imagem, especialmente de meninas, são problemas reais. No Brasil, um caso que trouxe muito essa discussão foi o caso recente da Larissa Manoela. Sua história de rompimento com os pais, envolvendo a gestão de sua carreira e finanças desde a infância, lembra muito os problemas vistos no arco da Sakurajima. Larissa, uma figura pública desde muito jovem, revelou sentir que não tinha controle sobre seu próprio patrimônio e decisões, apesar de ser a principal geradora de renda. Esse tipo de situação evidencia como jovens artistas podem se tornar reféns de um sistema onde seus pais ou responsáveis, muitas vezes com más intenções iniciais, acabam exercendo um controle excessivo e, por vezes, prejudicial. Voltando à história, Sakuta revela que já sofreu da síndrome da adolescência. Não só ele, como sua irmã mais nova. Sim, ele tem uma irmã mais nova muito relevante pra trama, mas que não vamos desenvolver aqui, quem sabe em outro vídeo. Acontece que a irmã do Sakuta, que se chama Kaede Azuzagawa, foi vítima de cyberbullying de colegas da escola, e esse ódio virtual se manifestou em feridas físicas, uma analogia para a automutilação, para os mais lentos. Isso acarretou em uma bola de neve, pois sua irmã acabou traumatizada, sua mãe adoeceu mentalmente, e isso ocasionou em uma família separada, onde o Sakuta e Kaede agora moram sozinhos. Tudo isso também gerou uma cicatriz no peito do Sakuta, que ele não sabia muito bem a origem, apenas acordou um dia com o peito aberto. Aqui a gente tem alguns pontos interessantes que a obra aborda. O primeiro é, como já dito anteriormente, que a síndrome da adolescência é nada menos que uma alegoria a problemas emocionais adolescentes. E é muito bem explorado esse conceito dentro da obra, principalmente em relação à empatia que o Sakuta tem em relação a Sakurajima. Em um dos diálogos, Sakurajima pergunta por que o Sakuta tá ajudando ela, e ele diz: "É porque te ajudando eu posso me manter perto de uma veterana linda igual você." Não. Ele também diz isso. Mas também diz que, vendo a situação dela, ele lembra a situação de sua irmã, e que sabe o quão ruim é não ter ninguém que acredite nos seus problemas. É nesse ponto que a narrativa do anime toca em um conceito filosófico sobre empatia, mais do que apenas sentir o que o outro sente. A empatia do Sakuta é mostrada como um reconhecimento da dor alheia através da própria existência. Schopenhauer já dizia que a verdadeira ética surge da capacidade de ver a si mesmo no sofrimento do outro. Para Schopenhauer, a compaixão, que também é uma forma de empatia, é a base da moralidade e nos leva a agir para aliviar a dor do outro. Não é uma mera simpatia superficial, mas uma identificação profunda com a experiência do sofrimento. No caso do Sakuta, sua própria vivência com a síndrome da adolescência dá uma dimensão do que Mai tá passando. Ele não apenas imagina como é ser invisível, ele sabe a agonia de ser desacreditado e a solidão de ter seus problemas rejeitados pelos outros. Essa experiência compartilhada da dor é o que solidifica a empatia do Sakuta. Ele não ajuda Mai por obrigação moral ou por altruísmo, mas porque ele reconhece nela o mesmo tipo de sofrimento que ele e sua irmã enfrentaram. A ajuda dele se torna um ato de solidariedade. Sabendo de todos esses pontos, Sakuta pede ajuda a Ryo Futaba, sua amiga amante de ciências que, mesmo inicialmente desacreditada da existência da síndrome da adolescência, propõe a hipótese da teoria da medição e o famoso experimento mental do gato de Schrödinger para explicar a invisibilidade da Sakurajima. A ideia central da teoria da medição na física quântica é que a observação de um objeto determina o seu estado. Futaba traça um paralelo com o gato de Schrödinger. Para quem não conhece, esse é um experimento mental proposto por Erwin Schrödinger, por isso daí o nome. Nele, um gato é colocado em uma caixa selada com um dispositivo que tem 50% de chance de liberar um veneno. Enquanto a caixa tá fechada e ninguém pode observar o que acontece dentro, o gato é considerado, teoricamente, em um estado indefinido, vivo e morto ao mesmo tempo. Em Bunny Girl Senpai, a aplicação dessa teoria é a seguinte: Sakurajima como gato de Schrödinger, para a maioria das pessoas, existe em um estado indefinido. Como sumiu das câmeras, ela existe,
Mas como ninguém observa a sua existência, ela tá invisível ao mesmo tempo. A caixa fechada seria a ignorância coletiva e o esquecimento das pessoas, principalmente no âmbito escolar. Sakurajima era uma atriz e modelo infantil extremamente famosa. Quando ela decidiu fazer uma pausa na sua carreira e retornar à escola no meio do ano letivo, ela não se encaixava nos padrões. Adolescente, principalmente na escola, pode ser bem cruel com o diferente. A fama da Sakurajima acaba criando um contraste entre a curiosidade, mas também uma certa distância por parte dos colegas. Uou, é a Sakurajima, eu nem vou tentar conversar com ela nem deve querer a proximidade de qualquer um. Impulsionados pelos ventos do ambiente e pelo desejo inconsciente de ignorar, agem como a caixa selada. Enquanto as pessoas não a observam ativamente ou não a reconhecem, ela permanece nesse estado indefinido de existência e não existência. O Sakuta já age como um observador, e essa percepção dele se dá pela forma que ele enxerga ela, que é diferente das outras pessoas. Enquanto todos observam como, uou, é a Sakurajima, Sakuta observa como, é a Sakurajima, mas pera, por que ela é tão sozinha? Por que as pessoas a ignoram? Acaba que Sakuta reconhece como um indivíduo fora da fama, e isso o torna um observador, que não ignora subconscientemente a sua existência. Conforme se passam os eventos, eles percebem que cada vez mais e mais pessoas começam a deixar de enxergar Sakurajima. Em um ponto que ambos vão até uma cidade vizinha para ver se alguém ainda confirma a existência dela, e mesmo distante, ninguém sabe ali quem é Sakurajima. O que torna tudo mais intrigante é que mesmo após Sakurajima se convencer a voltar para a indústria, porém longe das garras da mãe, o problema não desaparece. Ela continua desaparecendo, e em um ponto que nem sua mãe se lembra mais da sua existência, o que leva Sakuta a crer que o problema não nasce apenas na indústria, mas talvez no ambiente escolar. E essa hipótese é defendida pela Futaba, que após uma conversa por telefone, confirma que ela ainda se lembra do Sakurajima. Aqui ocorrem duas coisas importantes para a trama. A primeira é que Sakuta e Sakurajima dormem na mesma cama. Vai por mim, essa informação é muito importante. A segunda é que para o pessoal da escola, a existência da Sakurajima não sumiu completamente, ainda. No próximo dia, Sakuta vai pra escola e a Futaba avisa ele. Então, Sakuta, ninguém mais se lembra da Sakurajima além de mim e você. E ela dá uma hipótese. De ontem pra hoje, você dormiu? Ele responde que nem pregou o olho. Até porque Sakurajima tava deitado do lado dele. E a Futaba responde, pois é, nem eu. O que significa que se Sakuta tivesse dormido naquela noite, tchau tchau Sakurajima. A explicação pra isso é até que simples. Se a existência da Sakurajima precisa de um observador ativo que se lembre dela ao dormir, o sono força um rompimento nessa observação, o que coloca a Sakurajima no estado de viva e morta, ou no contexto da história, existe e não existe ao mesmo tempo. Vendo a situação, Sakuta toma uma drástica atitude de não dormir. Sakurajima, vendo que ele tá se privando de sono, decide intervir. Enquanto Sakurajima ensina o Sakuta sobre os kanjis Hoshou, que possuem pronúncias iguais, mas significados diferentes, sendo um dos significados assumir a responsabilidade, ou garantir, e o outro algo como proteger, guarda essa informação, é bem importante. Ela droga o Sakuta pra ele dormir. É que é uma cena muito impactante pra esse pequeno arco, porque ele mostra um grande sacrifício por parte da Sakurajima. Ela agradece pelos esforços do Sakuta, mas diz que tá tudo bem, que ela sempre viveu sozinha. Então não vai ser o esquecimento dele que vai acabar com a vida dela. Ela sabe perfeitamente que, quando ele acordar, ele vai ter esquecido dela. É um paradoxo um tanto cruel até. Pra proteger o Sakuta do esgotamento, Sakurajima aceita a inevitável dor de ser esquecida por ele, o seu único observador. No outro dia, ao acordar, como esperado, ele não se lembra de nada. No trem, se sente observado, mas não tem ninguém o observando. Constantemente, vem um sentimento de acho que tô esquecendo de alguma coisa importante. Na escola, Futaba entrega uma carta pra ele. Ambos não entendem o que ela significa, até porque ela também dormiu e esqueceu, mas a carta diz que o desaparecimento dela tem a ver com a ignorância inconsciente dos alunos. Então, é só você criar um motivo de existência. Ele não entende. Mas é enquanto faz uma prova que ele se depara com dois kanjis. Pra quem não sabe, kanjis são ideogramas japoneses que portam significados. E na história, é mostrado dois kanjis que têm pronúncias iguais, que são os kanjis de Hoshou, onde um significa assumir a responsabilidade, e o outro, proteger, que são justamente os kanjis que Sakurajima estava ensinando ao Sakuta antes dele dormir. E isso é muito bonito pro enredo, porque ao rever esses kanjis, Sakuta se lembra da Sakurajima, tanto por ela ter o ensinado seus significados, mas também por seus significados remeterem à sua relação com ela, já que Sakuta assumiu a responsabilidade de proteger ela. Não só assumiu, como ele sente que deve ter essa responsabilidade. E é nessa linha de pensamento que ele relembra, gradualmente, de todos os eventos que ele viveu até esse momento. Todos os momentos junto da Sakurajima, e consequentemente, da própria. E aqui vem um ponto principal da história, que é a resolução da trama. Lembra da carta da Futaba, onde ela diz que o desaparecimento dela tem a ver com a ignorância inconsciente dos alunos? Então, é só criar um motivo de existência? Como ele decide criar esse motivo de existência? Declarando todo o seu amor na frente de toda a escola. A partir daqui, vou ter que enfrentar os ventos. O vento que não se move, seja puxando, empurrando ou batendo. O vento que se espalha pela escola. É fácil só viver seguindo o líder. Poder só ignorar algo que não quer enxergar.
Não precisar pensar em algo que não queria. Poder pensar que é problema dos outros. Mas isso não é motivo pra deixar alguém sofrendo só porque todos fazem isso. Isso não torna as coisas corretas. Não vou mais deixar que a ignore. Não vou mais deixar que finjam não vê-la. Vou cravar ela na memória de todos, para que nunca mais a esqueçam. Não vou mais ligar pro vento no ar. Que idiotice! Ei, todos vocês! Ouçam bem! Sakurajima Senpai! Eu te amo! O pensamento que reinava no ambiente escolar era: se todos a ignoram, eu vou ignorar também. Isso desencadeou o efeito manada que Sakuta tanto criticava. Não era uma decisão de ser cruel, mas sim de acomodação. A síndrome da adolescência da Sakurajima se alimentava dessa falta de observação ativa, dessa conveniência de não ver alguém que não se encaixava ou que trazia uma certa complexidade de convívio. Era mais fácil para a mente coletiva simplesmente apagar a Sakurajima. Expondo todo o seu sentimento a todos, Sakuta força as pessoas a enxergarem a Sakurajima. Como? Espalhando um boato pelo ar da escola. Olha, o calouro que declarou seu amor pra Sakurajima na frente de todos. Assim, criando um motivo de existência da Sakurajima. Bem, acho que com isso eu finalizo esse vídeo por aqui. Eu realmente espero que eu tenha conseguido desenvolver e fazer vocês compreenderem tudo que eu disse. Esse vídeo é somente sobre o primeiro arco do anime, que são só os 3 primeiros episódios, então dependendo do feedback, quem sabe eu não faço sobre os outros arcos. Enfim, se você gostou do que assistiu, cogite dar um like aí e se inscrever no meu canal. Isso ajuda muito no engajamento, e se tiver a opção de hypar, também ajuda demais. Eu não sei como funciona essa opção, mas enfim. Eu espero que a gente se vê de novo por aí.